bem? Eu sou a Camila do blog Bendita Mamãe e esse vai ser o nosso primeiro vídeo que vai inaugurar o nosso canal. Já faz alguns dias que eu tô ensaiando para fazer esse vídeo, mas eu cheguei de viagem muito gripada e eu já sou um pouco fanha e a minha voz tá mais fanha ainda, eu tava esperando passar um pouco para ver se eu melhorava. O primeiro vídeo que eu vou fazer pro canal vai ser um diário de gravidez. Não vai funcionar bem como um diário, vai ser por semana, né? Já que a gente conta a gestação por semana. E a gente já vai começar na 16ª semana, hoje completando 17ª semana. Então nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre como eu descobri a minha gravidez e como vem tudo acontecendo nessas 17 semanas. Eu descobri minha gravidez, minha gestação em dezembro. A gente conseguiu a gestação no primeiro ciclo de tentativas, então logo que eu tive um atraso de um dia, eu já fiquei assim um pouco alerta, né, porque a gente já estava esperando. Eu não imaginei que fosse fosse engravidar tão rápido. Eu fiz alguns exames pré-gestacionais, né, como a gente já estava querendo, para ver se estava tudo ok com a minha saúde, se estava tudo bem. E na última consulta que eu tive com o ginecologista, ele falou, ó, fica tranquila, pode levar até um ano, é normal, não pense que você vai engravidar logo de cara, porque a ansiedade pode te atrapalhar e tal. Então assim, eu tava esperando, mas tava tranquila. E aí quando veio a confirmação, foi uma surpresa, assim, a rapidez que aconteceu. Então quando no primeiro dia de atraso já fiquei alerta, e aí com 5 dias de atraso eu fiz o exame de sangue. Eu nem fiz o exame de farmácia, porque meu ciclo é muito regulado. Então eu já suspeitei que realmente estava grávida. Então no dia 16 de dezembro veio a confirmação de que eu estava gestante. Foi muito legal, assim, demora um pouco pra cair a ficha, não é ler o resultado e já... Ai, gente, peraí que a minha cachorra tá comendo aqui meu roteiro. Filha, não pode. E não é você ler o resultado no papel e já, né, nossa, vou ser mãe, demorou um pouco. Acho que até hoje ainda tá caindo um pouco a ficha, tem hora que eu fico assim, surpresa. Eu acho um pouco estranho às vezes imaginar que tem uma outra pessoa crescendo dentro de mim. É muito gostoso, assim, são muitos sentimentos, é uma delícia. Agora tem uma parte também que eu até escrevi esses dias um texto pro blog, as 5 coisas que ninguém me contou sobre estar grávida, eu já escrevi 2 vezes, então já são 10 coisas, que tem algumas coisas que a gente não imagina, assim, que uma gestante passa. Mas é muito gostoso mesmo. Eu fiz uma surpresinha pra contar pro meu marido, que era época de Natal, então eu fiz uma botinha de Natal, que a gente já tem, eu já tinha aqui uma pra cada um da família, né, uma pra mim, uma pra ele, uma pro filho dele. Aí eu fiz uma pra neném, pequenininha, coloquei o resultado dentro e entreguei pra ele, foi assim que eu dei a notícia pra ele. Pra minha mãe a gente comprou um sapatinho pequenininho, coloquei numa latinha também, e aí dei pra ela de presente. Aí na hora que ela abriu tava escrito Feliz Natal, aí ela levantava o papelzinho, tava escrito vovó, também foi super legal. E aí a gente esperou um pouco pra contar pra todo mundo, assim, porque os 3 primeiros meses são mais delicados, tem o risco de aborto, e aí a gente ficou meio retraído, com medo de, né, explodir aí a notícia, explorar, e aí depois acontecer alguma situação chata e precisar ficar explicando. Então a gente esperou um pouquinho, passar quase 3 meses, que eu não aguentei. Antes disso eu já contei para alguns amigos mais próximos que, né, se eu tivesse que explicar eu teria mais intimidade para explicar caso acontecesse alguma coisa. Mas eu precisava contar, eu precisava me sentir grávida, porque, imagino, não muda nada, né, assim, fisicamente. E eu queria dividir essa alegria com as pessoas. Então a gente contou para algumas pessoas. Os sintomas, o que eu senti quando eu descobri que estava grávida? Eu senti o seio muito dolorido, muito mesmo, mas é um sintoma que a gente tem também no período pré-menstrual, então eu não tinha certeza que aquilo ali era gestação, né? Só o exame que confirmou mesmo. Senti enjoo, senti bastante enjoo,
mas eu não chegava a vomitar. Eu ficava enjoada, chupei muito gelo, chegou a ferir minha boca, que eu li em algum lugar que chupar gelo era bom. E realmente acalmava bastante, porque quando eu vomito eu me sinto assim, lastimada, derrotada. Então tudo que eu podia fazer pra evitar o vômito de fato, eu fazia. Comia de 3 em 3 horas, chupava gelo, mascava chiclete. Tudo que eu lia que podia ajudar, eu fazia. Não tive muito sono, que é uma coisa que todo mundo fala que grávida tem um sono danado. Eu tive muito cansaço, assim. Eu fazia quase nada e tava muito cansada. E isso eu sinto até hoje, assim. Além da indisposição que vem me acompanhando nos últimos dias, acho que até um pouco por conta da gripe, o cansaço era uma coisa que pesava muito. Eu tinha muitas fomes noturnas, assim, agora já melhorou. Existe uma virada na gestação, todo mundo fala, e comigo aconteceu de fato, que é a virada do primeiro trimestre para o segundo trimestre. Assim que completou 3 meses, mudou totalmente, assim, a minha rotina, a minha disposição, isso realmente aconteceu. E aí todos esses sintomas que eu tô descrevendo são mais do primeiro trimestre, né? Então eu sentia muita fome à noite, acordava, atacava a geladeira, voltava a dormir. Tinha insônia, mas eu acho que era um pouco por conta da ansiedade, da novidade. Ficava pensando, né, agora como vai ser? Será que eu tô preparada? Será que eu dou conta? Passa 1000 coisas na cabeça da gente. Eu tinha uns sonhos estranhos também, eu já li em algum lugar que é normal você no início da gestação ter esses sonhos, mas uns sonhos muito loucos assim mesmo, de estar com um computador deitada numa boia no meio do oceano, umas coisas assim surreais. Mas muitos gases eu tive. Uma coisa assim que eu não sabia, não imaginava, e diz que é muito comum na gestação. Agora tá bem melhor, bem menor quantidade, mas ainda tenho bastante gás. E aí assim que eu descobri que estava gestante, eu marquei uma consulta com um ginecologista. Depois eu acabei trocando de ginecologista, mas aí eu consegui fazer os primeiros exames, a primeira ecografia, consegui o pedido para a primeira morfológica, que é super difícil de conseguir marcar, você tem que marcar com bastante antecedência. Então foi bacana porque eu consegui, né, acompanhar com os exames certinho. Contamos para a família já esse ano, né, depois do Natal. Foi uma festa, tá? Eu tenho 3 sobrinhas que são filhas do meu irmão, e a minha mãe tem 2 irmãs, o meu marido tem família grande também, então tá todo mundo em festa, que é um nenenzinho chegando na família, né? Apesar das minhas sobrinhas ainda serem pequenas, inclusive elas estão super curtindo a ideia. Eu não ganhei muito peso até o momento. Eu fiz uma viagem mês passado, a gente foi fazer o enxoval da neném, e aí nessa viagem eu engordei bastante, eu ganhei 4 quilos, mas assim, foi mais por conta da viagem mesmo, da quebra de rotina, das gordices que eu comi lá, não foi peso ainda da gestação. Então agora eu tenho que dar uma segurada pra não ganhar muito peso, né, desnecessariamente, e ter uma gestação saudável. E aí depois eu vou explicar por quê e como que aconteceu a troca da ginecologista. Eu tô fazendo acompanhamento agora com uma outra ginecologista, tô bem mais tranquila com relação a isso. E aí agora seguir o pré-natal. Então até essa 17ª semana, passei esse primeiro trimestre com alguns enjoos, algumas mudanças, né, o corpo vai mudando, a gente já não tenho mais cintura, agora já não tinha muito, agora eu tenho menos ainda, a barriguinha já tá começando a aparecer, eu tô gripada, uma gripezinha, parece que é um terremoto assim na vida da gente, que você não pode tomar medicamento nenhum. E dessa semana passada pra cá, eu tô com uma dor no cóccix, que tá me dificultando de fazer muitas coisas, assim. Eu só consigo sentar de ladinho, não sei como que tá aí aparecendo no vídeo, que eu fico toda hora me arrumando. Tá muito difícil de dirigir, porque não dá pra ficar dirigindo de ladinho o tempo todo, então a posição é difícil, desconfortável, é muita dor. E é
é isso, assim, né? Algumas coisas vão mudando, algumas coisas em função da gestação, outras coisas não são em função da gestação, mas elas se maximizam por conta da gestação. Mas é, sem dúvida nenhuma, assim, uma das coisas mais bacanas e mais emocionantes que eu já passei na vida, assim. A gente tá começando a pensar no quartinho da neném. Ah, a gente sabe que é uma menina. Eu fiz o exame de sexagem fetal com 9 semanas, 10 semanas, porque eu ia viajar pra comprar um enxoval, então era importante saber, né, se era uma menina ou um menino. Não escolhemos o nome ainda, tá um suspense, um dilema aqui em casa, mas acho que dentro em breve terá um nome. A gente já começou a pensar no quarto e é isso. Aguardem aí o próximo vídeo. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos que eu vou trazer para vocês. A intenção desse canal não é ser um canal de especialista, de profissional. Eu sou mais uma gestante que está curtindo, vivendo esse momento, pesquisando, descobrindo um monte de coisa. Não tenho nenhuma especialização na área, não tenho assim nenhuma informação científica, não tenho esse tipo de propósito, né? Essa não é a proposta do canal. A proposta é trocar a experiência mesmo. Eu assisto muitos vídeos no YouTube que me ajudam muito, e aí eu resolvi tentar, né? Por que não fazer aqui um registro desse momento e dividir com vocês também. Então é isso, meninas. Tchau e até o próximo vídeo. Você pode também acompanhar o nosso blog, benditamamãe.com, o perfil no Insta, @benditamamãe, e a página no Face, Bendita Mamãe, tá? E aí você vai ficar sabendo de todas as peripécias que a gente vai viver aí nesse momento. Tchau e até o próximo vídeo.